Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer com muito orgulho que essa aula iniciou o módulo 2 do nosso curso, Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine. Nesse primeiro módulo, que iniciou na aula 1 e foi concluído na aula 13, começamos conferindo como instalar a Unreal em nosso PC. Exploramos também os principais atalhos e editores essenciais, como a Viewport, Toolbar, Content Browser, o Outline e o Details. Tivemos contato introdutório e avançado com o Geometry Brushes, bem como o Geometry Editor. E em 2 aulas, exploramos minuciosamente o editor Modeling. Conferimos o editor de Landscape e também os principais atores de iluminação, bem como as nuances da pipeline do Lumen. Também nos aprofundamos no Cine Camera Actor, no volume de pós-processamento e no Level Sequencer. Todo esse conteúdo nos deu uma base sólida para as próximas aulas que virão. Eu tenho certeza que pode ter feito a diferença em sua compreensão da Unreal, bem como no seu trabalho na mesma. Recapitulando o que eu disse na primeira aula, teremos 3 módulos, onde o primeiro foi focado nos principais editores e nos editores pertinentes à produção audiovisual. E agora entraremos no módulo 2, onde vamos explorar as pipelines de arte técnica. Depois dele, no módulo 3, vamos focar nos recursos avançados de produção virtual, para publicidade, TV e cinema. Você acaba de concluir uma etapa importante na sua jornada, e isso merece ser celebrado. Eu te convido a olhar para trás e perceber o quanto já evoluiu durante esse tempo. Eu acredito que muitas dúvidas que você tinha inicialmente foram dissipadas, correto? Isso é a prova clara do seu avanço. Eu também me sinto assim, como professor. À medida que o curso avança, eu vou ficando menos engessado e eu acredito também que a didática ganha e a própria produção do curso também. Eu agradeço sinceramente por dedicar o seu tempo e energia a esse curso. Eu sei que seu tempo é valioso e eu fico honrado por fazer parte do seu processo de crescimento. Então mantenha-se empolgado. Há muito mais por vir. Eu estou bem animado por estar ao seu lado nessa jornada. Então, dito isso, bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado ao aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos mergulhar na pipeline de texturização. Vamos entender o que são os PBR Maps e criaremos nossos primeiros materiais na Unreal. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos lá, quando você importou os assets para o seu projeto, acredito que você notou que tem sempre uma esfera atribuída a ele. Às vezes a esfera vai aparecer na mesma pasta, como no asset da mina, ou em alguns outros props, ela vai aparecer em uma pasta diferente, uma pasta só para ela. E o que são essas esferas? Essas esferas são os materiais. Basicamente, a texturização de um modelo 3D, ela não vai estar direta na própria malha dele. Para a gente pintar e texturizar, pode acontecer da gente usar a malha como referência para fazer a texturização. Só que a interpretação, tanto do renderizador quanto do motor gráfico, vai acontecer de forma periférica em outros arquivos que estão ligados ao modelo em questão. Então, recapitulando a explicação que eu já dei lá atrás, todo modelo 3D, para nós, o que está sendo renderizado, ele tem as 3 dimensões, mas no back-end do computador, ele vai ser um plano cartesiano com ilhas UVs, e essas ilhas UVs, elas vão ser interpretadas aqui, segundo coordenadas cartesianas, e essas coordenadas vão servir de base para cálculos de iluminação, de sombreado, entre outras coisas. Então, quando você olha para um modelo 3D, saiba que esses detalhes, ferrugem ou algo mais rochoso, metálico, eles vão estar sempre atrelados a um material. Aqui no painel de Details nós temos até a representação dos nossos materiais. Bom, então uma breve introdução, porque nós estamos iniciando aqui os primeiros passos na programação visual, no caso aqui da Unreal, os blueprints. Blueprint é meio que uma capa do C++, para evitar que você faça códigos via texto. Ele tem essa interface mais familiar, principalmente para artistas, não programadores, e que basicamente a programação dele funciona em diagramação, né, uma interação entre nós. Então o que é um nó? Eu vou trazer aqui um multiply para exemplificar. O nó, ele vai ter sempre inputs que vão conectar entradas e outputs que vão conectar as saídas. Geralmente no meio deles vai ter uma informação referente ao contexto dos mesmos, né, ao que eles fazem. Então basicamente toda a programação é feita entre conexões desses nós e o resultado dos mesmos. No caso aqui dos materiais, nós temos nós muito particulares, que vão significar uma coisa aqui nesse contexto, como if, e o nó if, em outras classes blueprints que não sejam materiais, eles vão significar outras coisas, vão ter até outra aparência também. Então, é uma informação introdutória, mas mais para você entender que, basicamente, a programação ela vai funcionar com conexões entre esses nós e o resultado dos mesmos, ok? Ok, dito isso, nós podemos
podemos também criar nossos próprios materiais aqui na Engine, além do que trazemos nos assets. Para criarmos, vamos para uma pasta referente aos materiais, se não tiver aí no seu projeto, você cria. E clicando com o botão direito dentro dela, um espaço vazio, nós já temos um atalho direto para, entre aqui os basics, os mais criados normalmente, nós temos aqui um atalho para a criação do nosso primeiro material. Vou colocar aqui o prefixo m_01 e vamos entrar aqui no editor de material. O editor, ele tem uma toolbar com algumas configurações próprias, particulares dele. Ele vai ter uma pré-visualização, uma viewport, geralmente com formas geométricas simples, primitivas, mas também podemos trazer um modelo para ser visualizado aqui. Nós temos o details de tudo que for selecionado, então se a gente selecionar nada, ou o output vai ser o details do próprio material, com os parâmetros desse material em particular. E caso nós trouxermos um nó qualquer, selecionando ele, nós vamos ter o details desse nó. Temos também palette, que vai nos trazer a lista de todos os nodes que podemos criar e como é que funciona o nosso editor de materiais. Basicamente, nós temos aqui um output que ele vai nos retornar visualmente toda a programação que encaixarmos nesses inputs. Basicamente é isso. Essa é uma base da programação visual aqui da Engine. A gente tem a programação de materiais, mas também os blueprints, que lá já muda um pouco a regra. Tem nodes muito mais particulares nas classes blueprints, dependendo da classe que você cria. Então, nos concentrando aqui, nós vamos simplesmente criar uma esfera da cor vermelha. Então, para eu criar uma cor, eu tenho que trazer um vector. Para eu trazer o vector, eu posso ir aqui em constant, no palette constant, eu tenho o vetor de 1 a 4, ou uso o atalho das teclas numerais 1 para criar um vetor 1, 2 para criar um vetor 2, segurando a tecla 2 eu clico em qualquer espaço vazio, 3, mesma coisa, e 4. O que são eles, então? Nós temos operações aqui muito específicas para esses vetores. Então, tem nodes aqui que só vão encaixar bem com o vetor 1, tem nodes aqui que vão funcionar melhor no vetor 2 e assim por diante. Como nós estamos mexendo com cores, então você nota que até pela parametrização, que a cor mesmo só vai aparecer a partir do vetor 3 e 4. No vetor 1 não tem cor? Até tem, tá? Se a gente colocar aqui no base color, arrastando aqui do output aqui do vetor 1, soltando aqui no meu input, se eu usar 0, ele vai ficar com a cor preta. Se eu usar 1, ele vai ficar com a cor branca. Mas se quisermos trabalhar com cores mesmo, então puxamos aqui o output do vetor 3, clicamos aqui no base color e dando 2 cliques aqui nesse quadrado, que agora está preto, nós conseguimos, subindo aqui o valor, mudar aqui para a cor que quisermos. Então aqui ficou a cor vermelha. Ok, eu vou deletar aqui os vetores que eu não estou usando. Vou ficar só com essa cor vermelha aqui. E agora eu vou atribuir o meu material a os meus modelos. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente segurar o material na pasta, arrastar e soltar em cima do modelo, o que é um pouco perigoso, porque se eu soltar aqui em outro local aleatório, eu posso jogar o material no landscape. Se eu tiver com um landscape muito complexo, ele vai demorar a renderizar. Ou eu posso selecionar o objeto com o meu material selecionado também. Eu vou no detail do objeto e aqui na aba Materials, eu clico nessa setinha. Então ele vai assinalar já direto no objeto selecionado. Beleza, criamos o nosso material, mas ele não tem um mapeamento em cima das coordenadas UV do nosso objeto. Ele só tem um vetor com a cor vermelha. Se você olhar aqui, nós vamos ter as coordenadas cartesianas, que vão ser o guia tanto de sombreado, de shader, quanto de iluminação, e vão trazer coordenadas específicas que a própria máquina vai entender para se basear em algumas operações matemáticas. Note que esse modelo aqui, ele tem essas ilhas, ele é um pouco denso, e a texturização dele vai respeitar o mesmo esquema. Note aqui, ó, a mesma estrutura e mesma distribuição de UV. Provavelmente esse modelo ele foi escaneado, deve ter havido um trabalho também de texturização, mas o normal é a gente modelar, jogar para um software como o Substance Painter, pintarmos lá, visualizando ele em 3D mesmo, e a pintura ela é aplicada tanto na malha em 3D, na representação em 3D, quanto na representação em 2D do mesmo, que vai gerar esse tipo de arquivo. Ok, dito isso, nenhum material ele é impedido de ser assinalado para outro modelo, mesmo que seja um material que não pertença ao mesmo. Então, aqui, essa pedra, ela vai ter suas próprias coordenadas com suas particularidades. Essas são as ilhas da pedra e essas são as ilhas do carro.
Se eu jogar o material do carrinho na pedra, vai ficar uma porcaria. Ó. Porque não está... O material do carrinho está com as texturas que não tem uma disposição semelhante à disposição da pedra. Então vai ficar bagunçado mesmo. O que é a textura aqui da pedra? A textura do carrinho que tá pegando aqui na pedra corresponde só a esse pedaço aqui. E aí com todas as aberturas de ilhas UV, então fica bem zoado mesmo. E vamos voltar agora para o material que criamos, o 01. E agora eu vou editar o meu material. Eu vou trazer esses nodes aqui. Vou trazer primeiro o Base Color. Clico, arrasto e solto aqui. E ao invés da cor vermelha, eu vou colocar o meu Base Color. Vamos ver agora como é que o carrinho tá. Olha aí. Ele já tá com a cor base. Só que o que acontece? Ele não tem aqueles micro detalhes. Ele tá como se fosse envelopado. Esse modelo aqui, como ele é um scan, ele vai ter algumas coisas na geometria. Não é o exemplo ideal, mas só para a gente ter uma noção, ele tá com bem menos qualidade do que ele estaria se eu usasse todos os outros mapas. Então, note aqui no meu material que além do input Base Color, eu tenho outros inputs também. Metallic, Specular, Roughness, Anisotrope, Emissive, Normal, Tangente, World Position, Ambient Occlusion e Pixel Depth Offset. Também tem alguns inputs que estão apagados. Por quê? Eu estou usando aqui no meu material domain, no Blend Mode e no Shade Model, tudo default. Mas caso eu comece a mudar, eu não quero um surface, eu quero um material de post-process. Ele vai modificar sua estrutura de nós. Vai me apresentar só o tipo de input que esse tipo de material precisa. Quero mudar aqui para Light Function, emissivo. Quero mudar aqui para Decal. Ele vai trazer só o World Position. E por aí vai. Então esses nodes aqui, eles só acendem segundo algumas configurações que eu faço aqui. Opacidade e máscara de opacidade. Já vai ser aqui no Blend Mode. Ao invés de opaco, quero ele translúcido. Ele liga a opacidade. Ao invés de translúcido, eu quero ele mascarado. Quero uma máscara para esse material que vai esconder parte dele. Ele liga o Opacity Mask. E eu tenho também algumas peculiaridades com relação a cabelo, olho, que vão ligar e desligar também inputs diferentes. Então, beleza, eu vou agora trazer uma outra textura, que é o Normal. E uma coisa para se atentar, eu estou sempre puxando esse output aqui, RGB. Note que abaixo a gente tem outros outputs, tem RGB também, só que são separados. Tem um A, que é o Alpha, e tem o RGB Alpha. Aqui do lado a gente vai ter também uns inputs, que são UVs, Texture e Apply View Bitmaps. Isso aqui basicamente são coordenadas específicas dentro dos canais da textura. Então toda textura que criamos, ela vai ter canais escondidos, tá? Então eu vou apagar aqui todos eles. Aqui é o canal vermelho, R. Aqui é o canal verde. E aqui é o canal azul, Blue. RGB vem de Red, Green, Blue, que são misturas de contraste e tonalidade, cada um em um canal específico, que vão formular a imagem final. A métrica de geração de imagens baseadas nos canais RGB vai fazer um blend entre esses canais para gerar o que chega ao render final, o que chega ao nosso olho. Então, a gente pode quebrar o nosso mapa e colocar informações específicas em cada um desses canais. Nós vamos já falar sobre isso. Tem um mapa específico que não usamos, não puxamos aqui do output RGB. Nós puxamos dessas informações. Beleza. Eu vou agora, então, plugar o meu normal map no input normal. Vou puxar aqui do output RGB e plugar no normal. Note o que vai acontecer com essa esfera aqui quando eu fizer isso, principalmente nessa parte aqui mais iluminada. Vou até dar um zoom. Olha só como ela ficou mais detalhada. O Normal Map, ele é um truque que fazemos na modelagem 3D. Ele gera informação
semelhante à geometria, mas não é geometria. Ele vai gerar protuberâncias e cavidades, geralmente mais voltadas para micro detalhes ou detalhes medianos, e que vão interagir de uma maneira bem realista com as sombras. Para exemplificar bem, eu coloquei o material do carrinho na esfera, uma esfera mais lisa, e aqui nós temos a interação com o pôr do sol. Eu segurei Ctrl L para mover aqui o nosso Directional Light. Botei o sol até essa posição para ele gerar essa interação com as sombras. Então note essa região aqui, segurando o botão direito e apertando o Z, eu consigo dar um zoom sem mover a câmera. E vamos agora remover do nosso material o normal. Olha como ficou liso. Então, a interação mais complexa dos micro detalhes com a iluminação é reforçada e de maneira bem realista com o Normal Map. Então, basicamente é para isso que ele serve. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Antes de irmos para as próximas texturas, eu gostaria de compartilhar uma coisa que julgo interessante, uma parte mais teórica aí do nosso campo, envolvendo também a história da evolução gráfica. É notório que ao longo da história dos videogames houveram diversos tipos de evolução gráfica, mas aconteceu alguma coisa especial entre 2008 e 2013, que foi uma evolução, como a gente vê aqui, bem notória, bem acentuada. Antes disso, os gráficos, praticamente, a evolução era medida pela porcentagem de pixel em tela, pelo poly count também dos modelos, mas de 2010 para 2013 nós tivemos uma baita evolução também com relação à texturização, não só a texturização, mas também processos de iluminação de muitos jogos. Então aqui nós temos o Fallout 3 de 2008, nós temos o Alan Wake de 2010 e o The Last of Us de 2013. Note a qualidade do shader aqui, quando eu falo shader é o sombreado, é a pele, é a roupa, texturização no geral dos personagens aqui no Fallout 3 para o Alan Wake. Nós temos bem mais detalhes, temos aí a representação de uma microfibra, a pele deu uma melhorada, mas ainda não está muito boa, né? Ainda está datada, mas aqui no The Last of Us nós temos uma melhoria significativa. E isso não aconteceu só na pipeline de produção de personagens, né? Também aconteceu nos cenários. Aqui nós temos 2 jogos de 2010 e 2 jogos de 2013 para exemplificar. Primeiro aqui a gente tem um cenário do BioShock 2, não me leva mal, o cenário é lindo, só que o acabamento dele, ele tá de certa forma um pouco datado. Note que existe um glow, existe um tom mais esverdeado da cena em si, a direção de arte, ela é um pouco datada, você nota mesmo que é da era PlayStation 3, PlayStation 2. Mesma coisa acontece aqui nesse mapa do God of War. O cenário também, ele é um pouco mais geométrico e tem sempre esse glowzinho aqui que nos remete muito à direção de arte de jogos da época. Já o Assassin's Creed 4, ele tem uma atmosfera mais realista e o Sons of Rome, que também é de 2013, ele vai bem mais além, né? Chega bem próximo aí do que a gente tem hoje. Então, obviamente, é um conjunto de fatores, não é só textura que vai chegar num resultado aqui desses, né? Assim, o poly count de fato aumentou um pouco. Então, esse salto gráfico aqui, ele ocorreu muito devido à inserção do DirectX 11 e ao afinamento das bibliotecas gráficas da época, principalmente com relação à pipeline dos PBR Maps. E o que são esses PBR Maps? O Physically Based Rendering, ou PBR, é um método mais realista de produção de texturas para melhorar bastante a renderização dos nossos objetos. E interação também com iluminação, seja ela complexa, pré-calculada ou em tempo real. Então, basicamente, são criados esses novos mapas de Metallic, Roughness, Ambient Occlusion, Specular, para que dentro do material, cruzando eles e aplicando a lógica, eles gerem um resultado bem mais realista. Eu sei que parece complexo, mas a gente vai ver que não é tanto assim ao longo da aula e ao longo do curso também. Então, nessa época e antes de 2008, cada estúdio tinha seu framework. As engines, como conhecemos hoje, não eram tão populares ao ponto de todo mundo usar. Geralmente, as soluções aí com relação à renderização, produção de iluminação, apesar de derivarem
das mesmas bibliotecas gráficas, sendo OpenGL ou DirectX, que foram se desenvolvendo ao longo da década de 90, mas eram soluções muito particulares de cada estúdio. Então, com a melhoria da padronização dessas bibliotecas gráficas e também o avanço dos DirectX, que possibilitou que os computadores e hardwares e games conseguissem fazer uma leitura mais robusta dos processos, então conseguimos alcançar um resultado bem interessante. E você vê que é um processo que está em constante evolução. O PBR Maps ele começou com aqueles mapas que eu citei, mas hoje em dia também faz parte da pipeline dele uma coisa chamada Subsurface Scattering, que vai mudar aí de acordo com a implementação e com a pipeline, mas basicamente é uma interação abaixo da pele, por isso que é Subsurface, é abaixo da texturização, que vai fazer com que a pele ela responda de maneira bem mais realista à iluminação, com um avermelhado, né, já que nós somos feitos do fluido vermelho, o sangue, né, abaixo da pele tem aquela dispersão difusa na interação de certas sombras, certas iluminações. Então aqui a gente tem o personagem do Trevor, tanto no GTA, quando foi lançado, né, em 2013, quanto agora, como está o GTA V em 2024, 2025. E a grande diferença aqui, e também da Ellie, a Ellie realmente ela no remake, ela passou por um processo de trabalho na geometria do rosto dela, a gente consegue ver aqui claramente, mas para além disso também as texturas elas estão com esse subsurface aplicado. Então o PBR Maps ele começou um pouco mais modesto e agora está cada vez mais se expandindo com relação às possibilidades dentro de contextos diferentes, né? Mesma coisa também acontece com volumetria, interação de luzes e por aí vai. Bom, ao longo da explicação eu falei muito sobre as bibliotecas gráficas e o que são elas, né? Bibliotecas gráficas são um conjunto de funções que ajudam a desenhar a imagem na tela, usando a placa de vídeo, a GPU. Elas funcionam como uma ponte entre o seu programa, o software que você está desenvolvendo, o jogo ou a aplicação, e o hardware gráfico, evitando que você precise falar diretamente com o chip da placa. Antes das bibliotecas gráficas surgirem, os jogos eram escritos diretamente no hardware, copiando bits diretamente para a memória de vídeo em computadores antigos. Cada jogo precisava ser feito sob medida para cada tipo de placa ou sistema operacional. No caso da Unreal, nós usamos a biblioteca DirectX. Atualmente estamos na DirectX 12. Isso implica em uma pipeline específica de produção dos PBR Maps, a Metallic Roughness, enquanto que outras engines como a Unity, que usam OpenGL, produzem os mapas PBR com outra pipeline, que é a Specular Glossiness. Vai fazer sentido à medida que a gente for avançando no curso e for produzindo, mas basicamente existem regras quando você tiver um programa de edição e de criação de texturas para você exportar essas texturas desse programa. Se você exportar um normal map, por exemplo, compatível com OpenGL e tentar abrir ele na engine, ele não vai funcionar corretamente. A textura vai gerar artefatos, sendo muito mal renderizada. Então, é um primeiro contato para a gente se atentar, mas eu vou reforçando à medida que vamos produzindo nossas próprias texturas. Ok, voltando aqui, dada a explicação do que são os PBR Maps, nós vamos inserir o material multi. Aqui ele está nomeado no asset como IND_min, veículo car, termina com DPR. E abrindo ele, nós vemos que ele tem informações aqui em cada canal. Ele tem informação diferente no R, que pelo visual isso aqui parece um ambiente occlusion. Aqui no G é o roughness e o B é tudo preto. Eu vou assumir que é o metallic. Eu estou dizendo isso porque, apesar dele ter informação em cada canal, no esquema aqui do material original para esse asset, ele só está sendo usado aqui nesse parâmetro DR, que quando eu vou aqui no original, ele corresponde a esse node aqui, esse parâmetro, que está puxando só o G, que é o roughness. Os outros ele está puxando de outros nodes que não necessariamente estão naquela pasta. Então ele tem um esquema um pouco mais robusto, né, do que eu expliquei. Não se preocupe, a gente não vai ter a necessidade de entrar nisso aqui na aula de hoje. Mas apesar de parecer complexo, à medida que você vai avançando no curso, você vai entendendo mais o que está se passando aqui e as operações que estão sendo envolvidas. Mas basicamente o que você tem que entender daqui é que eu estava na instância do material, abri o material master, que é o pai da instância, né? Que a partir dele eu consigo criar outras instâncias para outros objetos, substituindo só as texturas. E dentro dele tem uma função, que eu também consigo entrar, e essa função ela está
parametrizando e, consequentemente, nos dando certa liberdade para editar, tanto o specular quanto o roughness, o metallic, é mais para, no final, lá na nossa instância, a gente ter esses valores aqui para conseguir editar e modificar a aparência do nosso objeto, certo? Então, apesar desse mapa aqui ele ter informação em cada um dos canais, no esquema do asset ele está usando apenas o canal G, ele está pegando só o canal de roughness nele. Mas como nós criamos o nosso próprio material, vamos ignorar isso daqui, deixar, eu vou trazer ele e eu vou, para demonstrar, usar toda a informação que ele está nos fornecendo. Então, no canal R a gente tem o ambiente occlusion, ele está deixando a textura borrada por causa da minha memória de vídeo. Eu consigo expandir a demanda de memória e esse bug aqui não acontece, mas para não deixar a aula mais complexa, eu prefiro só abrir a base color e voltar para lá que ele corrige o bug. Fechando e abrindo a porta do carro para o motor pegar. Então, é mais simples do que eu demonstrar como é que faz para corrigir isso daqui. Futuramente eu vou abordar uma aula só para correções de bug, esse tipo de coisa. Mas não se preocupe, esse bugzinho que acontece, a gente tá entrando e saindo dos materiais base, tá gerando aquilo ali, mas no render final não vai sair assim. Então, vamos demonstrar como é que fica com a aplicação de cada uma das informações. A primeira é o ambiente occlusion. Vamos ver com e sem o ambiente occlusion. Eu vou dar um apply. Olha o que vai mudar no caso. Aqui, ele reforçou o sombreado, áreas mais escuras de certas cavidades. Basicamente foi isso. A gente tem o roughness, que o roughness ele vai mexer diretamente na rugosidade do objeto. Então, se a gente colocar um roughness, por exemplo, ele deixou aqui o objeto menos molhado, menos espelhado. Mas se a gente multiplicar o roughness por números próximos de zero, ele vai deixar o objeto bem molhado. Então, no mapa original, o roughness ele está deixando o objeto mais seco, não tão molhado. E temos o metallic, que no final vai mexer na metalicidade do objeto. Então, apesar de ser um objeto com muita ferrugem, no mapa original, o metallic dele está zerado. O que não faz muito sentido. Eu acredito que o metallic aqui deveria ser o valor de 1. E quando a gente vai olhar no esquema original, o metallic, apesar de ser zerado, ele é um parâmetro base para haver modificações. Existem outras operações em cima dele. Ele deixou muito escuro, então eu vou colocar aqui 0.4. E aqui temos o nosso objeto com os mapas devidamente aplicados. Então, para esse próximo passo, eu estou aqui no Photoshop Online. É um aplicativo free para web. Ele apresenta uma versão do Photoshop bem capada, mas para não criar uma barreira para você reproduzir aqui, eu estou usando ele, mas usando o Photoshop também vai dar no mesmo. Vamos criar aqui um novo. Vamos criar aqui uma textura. Ela pode ser 1024 por 1024. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela preta com uma imagem branca. A imagem aqui, no caso, vai ser a letra A. Vou aumentar aqui a resolução dela o máximo que der. Vou converter ela em um objeto inteligente. Ctrl Alt T. E vou aumentar aqui ela, centralizar a mesma na imagem. A gente criou a letra A tanto para um fundo preto, mas também vamos fazer para o fundo cinza, um mais neutro. Então eu vou aqui em exportar. E uma coisa interessante aí da Unreal é que ela aceita texturas, o formato base é esse TGA ou Targa, ponto Targa. Também aceita algumas texturas PNG e o Megascans acaba aceitando o JPEG também. Mas
a qualidade mais proveitosa e mais performática é esse Targa, esse TGA. Então eu vou nomear aqui como T_A01 e vou fazer a mesma coisa com o fundo cinza. Só que agora não vai ser a letra A. A letra U. Ok. T_U01. Ok, agora vamos trazer as duas texturas para o projeto. Eu vou aqui na minha pasta de materiais. Vou criar uma pasta nova de texturas. Só arrasto elas para cá. Só para exemplificarmos bem, vamos abrir aqui o material. E vamos entender o que se passa aqui quando nós fazemos a nossa edição. Eu vou colocar aqui a minha textura A no Base Color. E agora vamos a um conceito interessante aqui, que é a instância de material. Legal a gente começar a trabalhar já com isso. Então, eu vou criar minha primeira instância aqui e a gente nomeia as instâncias com o prefixo MI. E a vantagem da instância é que ela vai carregar os parâmetros que nós setarmos aqui no master. Então, essa primeira textura aqui que eu adicionei no Base Color, eu posso converter ela em um parâmetro, colocar ela com Color. Quando eu dou um compile, ela vai aparecer aqui como um parâmetro ativo na minha instância. Então, eu vou jogar aqui a instância na caixa cubo. E agora, o que é possível fazer? Nós conseguimos trocar o material da instância sem alterar o pai. O pai está com aquele material placeholder, aquele material base, e a instância a gente pode colocar o material ou o parâmetro que quisermos. Inclusive, podemos, como eu tinha falado, criar outras instâncias, outras derivações, tanto do material quanto, deixa eu ajustar aqui, quanto cópias aqui apertando o Ctrl D da própria instância, não tem problema. Então, vários objetos podem ter várias instâncias de materiais diferentes com suas próprias setagens. Certo, então vamos ver o que acontece agora quando interagirmos com os objetos, quando interagirmos com os inputs aqui do nosso material. Eu vou trazer novamente a textura A e ela não é a mesma que está aqui em cima, a daqui de cima virou o parâmetro color. E agora essa daqui vai virar outro parâmetro, vai virar o parâmetro metallic. Metallic. Então eu vou jogar ela aqui para metallic e vamos ver o que acontece. Dá um apply. Ela deixou com o aspecto metálico a região correspondente ao A em todas as derivações. E eu vou fazer a mesma coisa, só que agora no roughness. Aqui vai ser o roughness. Vou dar um apply. E agora, além de metallic, ela vai ficar bem rugosa nessa área. Vai estar com a rugosidade alta e o resto do objeto vai estar bem molhado. Porque, no caso aqui, o roughness, claro, ele vai ficar rugoso e escuro, que é o valor negativo, ele vai ficar molhado. Então, isso acaba espelhando em todas as outras peças. E eu vou fazer a mesma coisa, mostrar esse daqui para cá, só que dessa vez o A ele vai para o emissivo.
emissivo. E agora, o nosso A, ele vai emitir um brilho. Não está dando para evidenciar porque ele está com emissivo baixo. Mas se eu esconder aqui meu Directional Light, nós vemos aqui que ele está com uma intensidade com um brilho alto. Bom, então eu fiz isso para você entender bem o que acontece com cada aplicação de textura aqui nos nossos objetos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Você vai usar o 01. Pronto. Eu vou usar o Base Color com uma cor sólida. E mesmo o Base Color, ele não recebendo a influência dos demais, mas o resultado final do mesmo acaba sendo afetado pelo Roughness e pelo Metallic. Aqui. Então, Metallic eu vou colocar uma textura preta também. E agora a gente só tem o Roughness. E aí, dependendo da angulação da câmera, da interação com o ambiente, a gente consegue evidenciar aqui. Eu tenho esse A, mas eu posso ir atrás de uma outra textura preta e branca. Vamos ver aqui. Essa aqui com o formato da câmera. Pronto. Ele acaba influenciando. Então, a textura não se faz apenas pela cor. Esses outros elementos, eles acabam entrando na conta e junto com a interação de iluminação, causam um efeito muito particular, que é possível ser manuseado e melhorado. Ok, para darmos continuidade à nossa aula, eu vou pedir para você instalar um plugin. Acredito que vai ser o primeiro plugin do nosso curso que vamos instalar aqui. É um plugin referente a um editor de texturas, que ele pode funcionar aqui dentro da engine. Um editor e criador de texturas também, que é o Texture Graph. Então, para instalarmos o nosso primeiro plugin, basta você ir aqui no Edit, Plugins, e aqui a gente vai procurar o Texture Graph. Esse aqui. Clicamos nele para instalar. Ele vai pedir para reiniciar a engine. Ok, projeto reiniciado. Nós já conseguimos criar os nossos Texture Graphs. Para isso, eu vou criar primeiro uma pasta. Texture Build. E clicando com o botão direito no espaço vazio dentro dela, eu vou aqui em Textures e temos entre as opções o Texture Graph. Vou escrever aqui TG underline exemplo 01 e temos o nosso Texture Graph para criarmos as nossas próprias texturas. Esse é o nosso primeiro graph. E como ele funciona? Aqui no meio nós temos o Texture Graph, que é o local onde programamos a criação das nossas texturas. Aqui nós temos uma visualização 3D de como está ficando e uma visualização 2D. Então, caso nós colocamos aqui um noise, ele vai trazer aqui a visualização 2D do mesmo. E aqui nós temos a paleta, onde adicionamos os nodes que vamos precisar. E abaixo temos o Detail, onde dependendo do node que clicamos, o Details aqui vai apresentar parâmetros diferentes. Existe um programa chamado Substance Designer, que agora ele está na Adobe, e ele é bem semelhante. Ao invés de criarmos texturas pintando manualmente, o manuseio aqui da imagem do pixel até o resultado final é feito por interações com nodes. E cada interação vai aplicar uma influência no mesmo. Então, os nossos nós aqui
Além dos parâmetros gerais que ele tem, ele traz também o grupo de parâmetros colapsados aqui no Node e o output é a mesma coisa. Todos eles vão estar com essa setinha para baixo. Caso a gente expanda, vamos ter uma noção geral dos parâmetros deles. O nosso output traz algumas informações importantes. Primeiro é que tipo de textura nós vamos criar. Se é diffuse, emissivo, FX, normal, mask, specular ou tangent. O nosso output, ele também tem colapsado alguns parâmetros interessantes aqui para vermos. O primeiro é o local, onde vamos criar as nossas texturas, a pasta. Aqui no caso eu tenho a subpasta texture 01, a primeira de exemplo. O nome da textura, vamos começar aqui com color. Infelizmente eu tenho que nomear tanto aqui quanto aqui em cima para eu me certificar que eu estou no output certo. Porque eu vou trazer mais outros outputs aqui. É interessante que tanto aqui no file name, que é o nome de exportação, é o nome do arquivo que vai ser gerado, quanto aqui no output, eu vou estar com o nome corretamente, para não me confundir e colocar na textura errada. Aqui, o edify são os tamanhos da textura, a resolução da mesma. Vamos criar aqui, a princípio, uma de 1024 mesmo. O formato da textura, a gente vai ter tanto 8, 16 e 32K, tanto para todos os canais como só para um canal específico. E no Texture Type, acho que é o parâmetro mais importante aqui que a gente tem, esse de compressão também, a gente define qual tipo de textura vai ser. Diffuse, emissivo, FX, Normal, Mask, Specular e Tangent. Dependendo aí do mapa que a gente vai criar, a gente vai variando aqui. No caso aqui do Base Color, eu vou escolher Diffuse. E aqui embaixo, devido a ter escolhido Diffuse, ele sumiu. A gente tem o LOD Group. Isso aqui ele vai determinar a que grupo pertence essa textura que eu estou criando. Então aqui ela pode ser Word, Character ou outras variações que vão performar melhor de acordo com o contexto. Então, se eu criar uma textura, por exemplo, para um menu, é interessante que eu use essa configuração aqui de compression ao invés de Word. Se eu for criar uma espada ou coisa do tipo, pode ser Word. Mas se for uma vestimenta de um personagem, é bom Character. E o Compress Settings, ele vai determinar aí que tipo de compressão a textura vai ter também. Se ela for uma máscara, é interessante colocar alpha. Se for uma cor default mesmo, normal para normal map e por aí vai. E aqui a gente determina se ela vai sofrer influência ou não do RGB. Quando a gente fizer alterar configurações do menu como gama e o próprio color grade, se essa textura em si vai receber influência dessa configuração, né, de filtros visuais. Para o Base Color isso aqui é interessante ser marcado, mas para as outras texturas que estamos criando, normal, metallic, roughness, pode desmarcar isso daqui. Para iniciarmos os nossos primeiros testes aqui de criações de nossas texturas, eu devo salientar que essa ferramenta ela ainda é nova e ela é um pouco instável. Então eu já encontrei alguns problemas, alguns bugs esquisitos usando ela. Ela é um quebra-galho, mas para a gente entender conceitualmente a edição de texturas e materiais aqui na Engine. Mas se você tem um domínio de criação de texturas em outro programa fora da Engine, não tem problema, né? Dá para criar nos outros, trazer texturas e só editar o seu material aqui dentro. Eu estou usando essa ferramenta mais como quebra-galho para a gente adiantar, principalmente se você não tem familiaridade com criação de texturas. E ela também, apesar dos bugs, ela é muito útil para conversão de texturas em normal map e em outros tipos de mapas. Então eu recomendo você deixar sempre ativo isso daqui, caso você precise fazer uma edição e não queira voltar para o programa de edição ou criar um normal map rápido aqui dentro, é interessante você usar esse editor. Então, para criarmos, eu costumo vir sempre aqui nessa aba procedural e usar esses nodes aqui para criar os primeiros esboços de textura. Dificilmente você usando esse programa, você vai ter uma bala de prata. É interessante que à medida que você vai se familiarizando com as operações matemáticas aqui, você vai ganhando confiança para fazer alguma coisa mais certeira do que você quer. Mas nessa fase inicial, eu recomendo você passar um tempo estudando o que interações e operações matemáticas aqui geram como resultado. Exemplo, eu vou trazer aqui o shape. E no shape eu tenho uma esfera, eu vou deixar ela com raio um pouco menor, 0.8. E eu vou trazer um outro shape. E eu vou colocar um retângulo, só que o meu retângulo ele vai ter 0.6 e 0.9 aqui. Eu vou trazer mais um shape também e dessa vez vai ser um triângulo. Eu recomendo você passar um tempo aí para entender
bem o que cada coisa faz, puxando esses nós e conectando nessas três formas. Eu vou trazer até um noise também. Noise. O noise também vai nos ajudar a chegar no resultado interessante. Vou botar ele aqui abaixo. Então aqui o add, por exemplo. O que o add faz? Selecionando aqui o círculo e o retângulo, nós temos a união dos dois. Temos também o blend. Então vamos ver aqui como é que o blend funciona, como é que ele performa. A gente tem aqui esse nó de forward, esse nó aqui de backward e a máscara. Então conseguimos notar o tipo de padrão que ele cria quando unimos essas três formas. Caso façamos uma variação aqui, ele vai criar esse outro tipo de padrão. Então é por isso que eu digo que não tem uma bala de prata. Você tem que ficar experimentando aqui certas variações para ver o que o resultado vai gerar. Então, para exemplificar aqui também, eu vou criar aqui o botão de play. Tá, um símbolozinho do botão de play. E para isso, primeiro eu tenho que reduzir o tamanho do meu triângulo. Vou colocar ele aqui bem menor, 0.4. E eu vou mudar aqui a orientação dele. Vou mudar aqui 15 graus. 20 graus. Quase. 30. 30 tá show. Aqui a gente já consegue plugar direto. E já que eu estou com o Auto Update ativo, ele já muda automaticamente para a gente ver como é que tá ficando. Então, basicamente, eu tenho que colocar esse triângulo dentro do círculo. Eu posso usar aqui, inverter. Inverto. E aí, o que era branco fica preto, o que era preto fica branco. Eu uso um add. Aqui. Esse aqui mais esse aqui. E eu criei o meu símbolo de play. Mas se eu quiser fazer vazado, eu tenho aqui um node exclusivo para o contorno dele também. E eu indo aqui trazendo o Edge Detected, eu também consigo fazer só o aro do meu play. O thickness dele está bem baixo. Vamos ver se ele chega a 6. 15. 15 tá show. E aqui criamos o botãozinho de play. Expandindo aqui um pouco o conceito, eu posso colocar apenas uma textura dentro do símbolo de play. Basta eu ir aqui. Eu vou multiplicar esse carinha por isso. Coloquei a minha textura. Consigo mexer aqui no noise. Na amplitude. Na verdade eu queria deixar ele mais... Isso. Mais esfareladozinho. Pronto. Ao invés de eu conectar direto, eu posso conectar aqui a minha multiplicação. E eu tenho o efeito só dentro do play. É um exemplo para você entender como é que funcionam as combinações e fazendo experimentos também. É bem interessante, eu gosto muito de passar um tempo experimentando e criando texturas novas, conceitos novos também. Posso ir com a ideia base na mente, mas ir expandindo. Recomendo aí, é uma boa terapia. Bem, então temos a nossa primeira textura, Base Color. Vamos exportar ela aqui. Color, só tem essa opção por enquanto. Ela foi para a pasta que eu tinha nomeado. Tá aqui ela. E agora vamos criar o nosso primeiro material. E aplicar a mesma. M01. Aproveitamos e já criamos uma instância. Create Material Instance. Eu costumo apagar esse sufixo aqui, inst, colocar o i mesmo depois do m. E agora entramos no nosso material. Vamos ver. Aqui fora. Eu vou trazer uma caixa. E vamos aplicar a instância do nosso material a essa caixa.
E o nosso material, ele vai ter primeiro aqui a textura Base Color. Dá um Apply. E aqui está o nosso material aplicado. Só que eu vou querer colocar uma cor para não ficar preto e branco. Então, se eu simplesmente fizer isso aqui, multiplicar, segurar a tecla M e clicar com o botão esquerdo em um espaço vazio, e eu multiplicar aqui por um vetor, azul, ele vai ficar completamente da tonalidade azul. Mas eu queria brincar, eu queria criar uma cor para o fundo e uma cor para fora. Então, para isso, eu não posso usar um multiply, eu tenho que usar um lerp. Então, eu seguro L, clico, qualquer espaço vazio, e eu vou querer uma cor para A, Ctrl D, e uma cor para B. E a máscara vai ser o nosso alfa. Então, A vai ser a parte clara e B vai ser a parte escura da nossa textura. E ele ficou assim. Assim ficou a nossa textura. Ok, vamos aplicar um pouquinho de profundidade nisso aqui. Vamos voltar lá para o nosso Texture Graph. E dessa vez vamos criar um outro output. Só que dessa vez ele vai ser um normal. Também vai ser 1024 por 1024. Um normal. Ele também vai para a pasta aqui quando eu exportar. Normal. Que ele já fez o resto das configurações. E eu não posso simplesmente chegar e plugar aqui no normal, no nosso normal. Eu tenho que trazer um outro nó intermediário, que é o normal from high. Normal from high map. Aí sim ele vai aceitar as informações e vai converter elas no normal map. Pronto. Agora sim nós temos só aqui, exportar os dois. Não tem problema, ele vai atualizar lá. E aqui chegou o meu mapa de normal. Eu vou no meu material, jogo meu normal para cá. E agora vamos ver o nosso objeto ganhando relevo. Agora sim ele ganhou um relevozinho. Aqui fora. Acabou ficando com baixo relevo. Eu queria o contrário, eu queria que o play ficasse alto. Então, o que eu faço? Qual o nó que eu tenho que trazer aqui? O inverte. Então agora sim, eu atualizo lá e ele já vai atualizar no material. Agora o nosso play tá um alto relevo. Show! Isso que a gente quer. Se eu aumentar um pouquinho a complexidade, eu queria colocar um emissivo. Só que eu queria que o emissivo ficasse só no botão play. Eu não queria que o emissivo ficasse no círculo, só no play. Para isso, eu vou lá de novo no meu graph. Eu vou trazer mais um output. Dessa vez, ele vai ser o emissivo, o material emissivo. Vamos fazer as devidas configurações aqui. Ok. Emissive. Belezura. E dessa vez eu quero só o play. Então eu posso trazer direto só esse carinha aqui. E em tese ele vai aceitar o meu emissivo. Dá um update. Ok, aceitou.
E agora eu vou exportar somente o meu emissivo. Vamos voltar lá para a pasta. Tá aqui o meu emissivo. Vou jogar ele no material. E é só eu ligar ele. Não, não é só eu ligar ele. Eu vou colocar aqui uma operação mínima para ele. Tá aqui o multiply. Eu vou botar aqui um parâmetro também. Então eu já seguro S de sapo. Clico. Colocar aqui emissive intensity. A princípio vai estar com 10. E aí eu ligo aqui esse carinha. Ligo aqui você. E vamos ao nosso emissivo. Show. É interessante que ele tem uma corzinha, né? Que eu posso mudar também. Então eu multiplico também por uma cor. A princípio a cor vai ser laranja. Plugo aqui, o A, o B. Plugo a saída no. Então primeiro ele tá definindo a cor, depois ele está definindo a intensidade no emissivo. Então eu dou save. E agora lá na minha instância, tá rolando o emissivo. Vou deixar aqui mais pôr do sol para a gente ver ele bem. E agora lá na minha instância, eu tenho os parâmetros que eu setei aqui. Eu não coloquei o cor como parâmetro. Vamos resolver. Emiss color. Salvar. Agora sim. Colocar aqui para o lado. Já está ok. Eu posso mudar aqui a cor também. Do meu play. Temos esse site aqui, o polyheaven.com. Ele é muito bom porque ele tem muitas texturas de graça para estudarmos e para aplicarmos em nossos projetos, dando os devidos créditos. Então, indo aqui em Assets, a gente vai em Texture e tem texturas aqui de diversos tipos. Tem chão, metal, rocha. Então vamos escolher aqui uma, porque o legal dessas texturas é que boa parte delas já vem tileable. O que isso significa? Que elas vão casar em todas as direções, não importa o quanto você repita elas. Então eu vou pegar uma aqui, essa aqui, e aqui nós temos a pré-visualização das texturas, dos mapas que ela possui. Aqui eu vou deixar o formato 1K mesmo. Escolhemos aqui qual é o tipo de arquivo nós vamos ter. Eu vou escolher zipado. Aqui quais os arquivos nós queremos. Ele tem todos esses. Não vou querer para blend, esse aqui. Já que ele não é targa, então a gente pode colocar PNG, vai ficar com uma qualidade melhor. Eu vou querer o Ambient Occlusion, não vou querer nada em JPEG. Diffuse. O Displacement a gente não vai precisar trabalhar agora, depois a gente vai falar sobre o Normal. Agora, ó, Normal, DirectX e OpenGL. Isso aqui é importante, tem a ver com o que eu tinha falado no início da aula. A Unreal, ela vai ser sempre DirectX. OpenGL é para Unity e outras engines. Então vamos de DirectX, Roughness também. E agora sim podemos baixar o nosso set de texturas. Ok, adicionado nossas texturas, vamos criar o nosso material. Underline 02. E nós conseguimos colocar aqui as conexões. Primeiro base color, depois normal. Você é o roughness. E você é o ambient occlusion.
Fizemos as devidas conexões e agora vamos colocar nosso pedregulho aqui do lado. Interessante ver como o normal ele responde à iluminação aqui, gerando sombras mesmo sem haver geometria. Então a última coisa, a textura ela não vai se adaptar ao formato do modelo. Quando eu estico o meu modelo, ela estica também. Então, se eu deixar ele muito grande, ela pode acabar ficando deformada, dependendo de como eu deformo meu modelo, e também ela pode ficar muito pixelada, porque ela está com a resolução adequada a certa distância da câmera. Então entra aquela questão lá do Tileable que eu tinha falado. Ela sendo Tileable, ela permite com que nós criamos repetições de padrão. E nós fazemos isso no material. Aqui tem um node só para isso, que é o Texture Coordinate. Esse carinha aqui. E nós fazemos uma pequena operação nele. Aplicamos um Multiply e depois um Add. Colocamos aqui o coordinate no A, o add no B e um parâmetro aqui, tile. Eu vou colocar nos dois, mas se você quiser dividir aí os eixos cartesianos, você pode colocar um em cada, um no A e um no B, caso você queira deformar muito o modelo, não proporcionalmente. Então eu vou ligar aqui na UV de todo mundo. Ok. Tem que colocar um valor base, 0 vai gerar esse artefato louco. E agora sim nós conseguimos fazer a repetição do tile do nosso material. Eu vou criar uma instância. Aplicar a instância no mesmo, não pode esquecer de aplicar. E conseguimos mudar agora tile de nossa textura, aumentando aqui o seu número de repetição, garantindo assim que a resolução fique no tamanho ideal para a distância da câmera. E o desafio de hoje consiste em fazer essa estrutura aqui com alguns cubos e um material criado por você, usando tanto o Graph quanto o editor de materiais da Engine. Fazer uma estrutura nessa pegada aqui. O vídeo você pode fazer passeando por dentro dela, não tem problema. E como cola, aqui está a cola do meu Graph, que eu usei para criar essa textura. Eu usei um pattern padrão e algumas combinações aqui do quadrado com o pattern, ok? Você pausa aí o vídeo e vê, tenta fazer algo semelhante ou numa pegada mais próxima. E o material, eu apliquei o colo como um alfa do LURP. Alguns mapas coloquei direto. E o emissivo também eu fiz uma operaçãozinha. Ok, fico no aguardo do seu vídeo lá no Discord. E se você não faz ideia do que eu estou falando, link de vídeo, desafio, saiba que esse vídeo é parte de um curso disponibilizado aqui gratuitamente no YouTube sobre a Unreal Engine voltada para a produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar os desafios solicitados em cada aula. Mais detalhes no texto da descrição aqui desse vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então fique esperto e vamos fazer história aí com a Unreal. Até a próxima.